Graças a Deus. Deus tem nos dado mais um dia para podermos meditar na sua palavra. Enquanto Ele não vem, nós vamos estar aqui sempre meditando na palavra do Senhor, para podermos seguir com uma vida que seja boa aqui na terra, produtiva para o reino. E aí então nós estaremos agradando o coração de Deus. EBD, a melhor escola que podemos ter para esta vida. Nós estamos falando esse trimestre de uma lição que se intitula trimestralmente como o Decálogo, a ética do Sinai, né? Como se vê o Decálogo, os 10 mandamentos, exatamente nos dias de hoje para nossas vidas. A lição de hoje é a lição de número 10, que trata do 9º mandamento e traz o título Fale somente a verdade. O 9º mandamento, ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E hoje nós vamos meditar nesse contexto para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Porém, vamos iniciar a nossa EBD louvando ao Senhor com o hino de número 131 da harpa cristã. O hino fala de valor, como seu título, de valor em valor. E nós vamos cantar juntos e vamos ver que no seu coro nós vamos ver a palavra, a frase que diz: para que vejam Cristo em mim. Aleluias. Este mandamento vem nos polir, né? Vem nos alertar para que Cristo seja visto em nossas vidas através da verdade, através de falar a verdade. Hino de número 131, de valor em valor, hino da nossa harpa cristã. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar. Onde estás a ti, meu Jesus? Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e a fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e a fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males aqui me livrar. Na manhã de esplendor, e também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar.
Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. Em valor e a fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Amém. Que Deus tenha falado em seu coração através desta canção, que você mesmo pode ter louvado ao Senhor. A lição de número 10, como já dizemos, trata-se do 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O texto bíblico no qual nos baseamos para meditar nesta lição encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 2, capítulo 14, do verso 2 ao 8 e o verso 25, e também no livro de Apocalipse, capítulo 21, o verso 8 e o verso 27, diz a palavra do Senhor: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundâncias de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas o prudente, o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. A testemunha verdadeira livra as mãos, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Apocalipse capítulo 21, verso 8 e o verso 27. Mas quanto repetindo aqui, Apocalipse capítulo 21, versos 8 e verso 27, diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Verso 27: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Deus. Textual diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está em Êxodo capítulo 20 e o verso 16. Louvado seja o nome do Senhor. Um assunto muito pertinente para nós, que vamos no dia de hoje meditar, e serve para a condução da nossa vida durante toda ela aqui na terra, para que possamos agradar o coração de Deus e assim termos uma vida próspera na próxima vida terrena, na próxima vida, eterna. Nós teremos uma vida eterna nos céus. Aleluias. Para a honra e a glória do nome do Senhor. É assim que nos preparamos para a vinda do Senhor Jesus. Nosso pastor vai estar aqui orando por nós,
intercedendo a bênção de Deus, e nós vamos estar juntamente com você, meditando na palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Sempre um prazer, uma honra, um privilégio podermos estar juntos para exaltarmos e bendizer ao Senhor dos Exércitos. Lembrando que estamos no 9º mandamento, como o pastor Gideon acabou de dizer, e a lição da escola dominical, ela vai em contramão, né, a inversão de valores que nós estamos vivendo nesta época. Por isso que é interessante, é necessário que você fique conosco nesta manhã. Você que está no seu estofado, na sua casa, no seu quarto, até mesmo aí com a sua lição em mãos, vamos aprender juntos a palavra do Senhor. Como eu disse aqui, após o culto de ensino de sexta-feira, esta lição, ela abrange todos nós, cada um de nós, vamos nos identificar em algo que falamos achando que era normal, quando na verdade não é normal. Então, através desta lição, nós vamos nos identificar e sair daqui mudados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, por mais essa escola bíblica dominical, por mais essa lição que o Senhor tem preparado ao teu povo, para que juntos possamos aprender mais de ti, adquirir não apenas um conhecimento terreno, mas sim, ó Senhor, um conhecimento para uma mudança espiritual e também nós como um caráter cristão. Muda, Senhor, transforma algo dentro de nós, aleluia, por intermédio desta palavra. Aos professores de graça, os faça lembrar aquilo que fora estudado, que o teu Espírito Santo continue no direcionamento para a honra e a glória do teu nome, e que aquilo, Senhor, que o Senhor tem para falar, que o Senhor tenha liberdade de atuação e liberdade para poder falar em nosso meio. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, vamos para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que os irmãos que estão aí em casa, quem está aqui na igreja, os irmãos que estão na igreja, quem quiser participar da nossa IBD, mandar o seu comentário, desde que ele seja de acordo com o assunto, né? Mande o seu comentário, porque vai ser muito bom nós estarmos juntos, né, falando aqui. Vai ser muito bom nós estarmos juntos, conversando, comentando aqui, e Deus vai falar aos nossos corações, tá bom? Então, lição de número 12, ou melhor, lição de número 10, fale somente a verdade. Textuário, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí entra a pergunta daquele jovem: quem é o meu próximo? É verdade? Então você vai ter todas essas respostas hoje, para essa escola dominical. Pastor Gideon, nosso irmão José Inácio, Rafael, cadê? Põe uma cadeira aqui, Rafa. Cadeira aqui. Não, vem participar aqui. Não, participar aqui. Não tem medo não. Glória a Deus. Nosso irmão Nilton, senta mais aqui, irmão Nilton. Cadê o irmão Nilton? Senta aqui, ó, por favor. Isso. Vamos lá então, dar início. Venendo Gil, começa aí, vai. Amém. Graças a Deus, como já dizemos, é um privilégio meditar na palavra de Deus. Esse mandamento é um mandamento que cabe em nossas vidas. Todos eles vão estar aqui no nosso contexto, mesmo tendo sido escrito há tantos mil anos atrás, né? Então nós vamos meditar nesta palavra. Esse é o 9º mandamento: fale somente a verdade. É a questão do testemunho falso, e isso ele inclui nem falar de mais, nem falar de menos. O que quer dizer isso? Às vezes nós estamos falando algo a mais e soa como falso testemunho, mas às vezes nós podemos estar falando de menos
sabendo o que poderíamos falar e não falamos. Aí nós nos tornamos uma testemunha muda e falsa também, que é o pecado da omissão, né? Só para nós abrirmos aqui, tem esses dois lados aí, né? Nós precisamos meditar de uma maneira correta, porque a princípio lendo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Parece que é só falar do próximo, mas como testemunho, mas o mandamento, na verdade, ele abrange uma área muito maior, e nós vamos meditar nisso nesta manhã, né? Primeiro ponto, eu acho, é o contexto, né? O contexto que foi escrito esse testemunho. Ele nos dá a ideia de um tribunal que exige testemunhas, e essas testemunhas vão fazer o seu testemunho, vão depor, e aí então nós estaremos, o juiz, aquele que está julgando, vai julgar segundo o testemunho das testemunhas, se o réu é inocente ou culpado. Esta era a ideia, mais ou menos, para nós entendermos nos dias de hoje, né? Apesar do mandamento ter sido escrito há muito tempo atrás. Eu acho que esse é o contexto que nós devemos ter em mente, né? Devemos ter em mente que, primeiro, uma palavra proferida, ela não tem volta. Se você falou alguma coisa de alguém que não fez, né, nós podemos estar prejudicando alguém por uma vida toda, né? Para sempre. Então, eu acho que a ideia desse mandamento eu gostaria de ouvir também, né, nossos irmãos que estão aqui, se tem alguma outra abrangência ainda, né? Mas a ideia para mim é estarmos diante de um julgamento, tem as testemunhas, e dependendo do que essas testemunhas falar, que se tira a conclusão, a sentença. Porém, essa testemunha, se for falsa, pode estar também gerando uma sentença falsa, e aí isso vai atrapalhar a vida da pessoa, daquele que testemunhou falsamente, e também de toda a sociedade. Por favor, a palavra dos nossos irmãos aqui, pastor. Você falou uma coisa aí, e tem três coisas, tem um provérbio que diz que tem três coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a pedra tirada e a oportunidade perdida. São três coisas que não voltam atrás. E o falso testemunho, na verdade, ele é um crime também. Quem mente perante o juiz, ele também está cometendo um crime de perjúrio, que é chamado crime de perjúrio. A gente vê que tem alguns exemplos na Bíblia onde houve falsas testemunhas que causaram a morte das pessoas. A gente pode lembrar de Nabote, né, que foi um caso que nós comentamos no domingo passado aqui, e também cabe nessa lição. Nabote, apresentaram testemunho contra ele, ele morreu. Estevão, também o primeiro diácono, o primeiro mártir também, levantaram testemunho, falso testemunho contra ele, e causou a morte dele. E também o próprio Jesus, se a gente for ver lá também, levantaram falso testemunho contra Jesus, que era um modo de fazer com que ele pagasse um crime que ele não tinha cometido, né? Então a gente sabe que essas pessoas que dão o falso testemunho, elas também estão cometendo um crime perante a lei de Deus e perante a lei dos homens também. Provérbios 14, 2 vai dizer assim: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor. Sinceridade vem da palavra sincera, ou seja, sem cera, sem máscara. E a sociedade e o tempo em que nós vivemos, infelizmente, a mentira é uma máscara que você coloca porque entende que há uma necessidade por não se expor, e aí você acaba colocando essa máscara, mas a máscara uma hora ela cai, né? E ele vai dizer aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo,
A testemunha é a pessoa. O testemunho é a fala. Ou seja, a testemunha, ela tem a escolha de dar falso testemunho ou de dar um bom testemunho. Testemunha é uma pessoa. Jesus disse: vós sereis as minhas testemunhas. Pronto. Agora, eu tenho a opção de falar a verdade como testemunha e falar falso testemunho. Olha que coisa interessante. A pessoa, ela tem a liberdade, tem o livre-arbítrio de falar o que ela desejar falar. Porém, as consequências pela sua fala é que vão acontecer depois. É isso que nós vamos aprender nessa manhã. Diante de um tribunal ou diante das pessoas, nós que somos servos de Deus, nós que temos uma ética cristã, ainda que a nossa cabeça vai rolar, nós, como testemunhas de Jesus, precisamos dar um testemunho verdadeiro. Amém? Amém. Dentro disso que os nossos irmãos falaram, nós tiramos também uma outra conclusão que diz que o falso testemunho, ele pode, ele prejudica não somente a liberdade da pessoa, mas também as posses do réu e ainda a vida, como foi falado, esses exemplos aqui, nosso irmão José Inácio falou, esses exemplos aqui, e que tiveram a liberdade, as posses da pessoa e também, para nós entendermos o impacto que causa um falso testemunho, e a vida da pessoa. Nos dois exemplos que ele citou, foram prejudicados esses itens, né? E a pessoa que dá o mau testemunho, ele tem assim uma maior responsabilidade, né? Quero entrar logo no assunto, mas nós não podemos deixar de falar isso. Gostaríamos até que fosse lido Deuteronômio, alguém, se você puder achar aí, meu irmão José, Deuteronômio capítulo 17, verso 7, né? A pessoa que testemunha, ela tem uma grande responsabilidade, porque no mandamento aqui, ela que testemunhava, ela tinha que, se no caso fosse condenação e execução, ela era obrigada a primeira a atirar a pedra. Por favor. Deuteronômio 17, 7. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Então a maior responsabilidade no falso testemunho, no caso de execução, era daquelas que testemunhavam. Né? Isso aí é muito... Aí nós vamos entender o porquê Jesus fez aquilo com a mulher adúltera. Quando chegaram com pedras nas mãos para atacá-la, ou seja, eles queriam dizer que eles tinham testemunhado o caso. Só que na verdade eles não testemunharam nada. Por isso eles largam as pedras, porque quando Jesus entra na intimidade, no particular deles, eles não tinham visto nada e queriam acusá-lo, e queriam apontá-lo, porque não poderia uma multidão que estava com pedra na mão dizer que viu uma mulher no ato de adultério, porque o adultério dela não seria cometido à luz da sociedade, seria num quarto, seria algum local escondido. Então não tinha como a multidão toda ver, mas uma multidão toda estava com pedras nas mãos, né? Eles sabiam do mandamento e queriam executá-lo de maneira errada. É isso, Jesus usou a lei e eles viram que eles estavam infringindo a lei e não aquela mulher. Talvez a mulher também, mas eles estavam infringindo primeiro a lei. Eu gostaria de só passar um dado aqui, até comprovado, é um dado científico. 70% dos vídeos que viralizam são falsos, né? Hoje nós vamos falar das fake news, né? Mas eles têm muito mais chances de viralizar do que uma notícia verdadeira. Um falso testemunho, ele tem muito mais chance de viralizar, isso é comprovado, e viraliza, é isso que acontece, né? Então,
Lembrando Bert, que para quem está assistindo aqui, para quem está cultuando com a gente, o falso testemunho é a mentira, irmãos, viu? É bem uma palavra bem, é mentira, é a mentira que você está, que infelizmente a gente fala desnecessariamente, ou às vezes a gente acha que tem a necessidade de falar uma mentira para estar em evidência, nós vamos ver lá na frente, mas o falso testemunho é uma mentira que você está falando, o que eu estou falando, o que a gente fala. A fofoca atrai, né? A pessoa que quer saber a fofoca. Né? Parece que Programas o ser de humano fofoca. tem esse negócio, é mais atraído pela fofoca, né? Então, os dados ainda dizem que até umas notícias verdadeiras, elas podem atingir, no primeiro momento, 1.000 pessoas, até no primeiro, ou chegar no máximo a atingir 1.000 pessoas, notícia verdadeira. Mas as notícias falsas, ela começa atingindo de 1.000 até 100.000 pessoas podem ser alcançadas. Porque a mais notícia rapidamente. falsa, ela empolga o ser humano. A verdade é essa. Mentira. Agora nós tivemos um caso recente no meio da política brasileira aí, né? Por uma mulher que infelizmente estava usando o seu cargo político para distribuir fake news. Aí foi descoberto tudo, ou seja, a máscara caiu. Independente do partido, independente de falar de política, mas foi descoberto, não teve como esconder mais, porque a mentira, uma hora ou outra, ela vai aparecer, não tem para onde correr. Né? Você está falando de fake news, eu lembrei dessa situação. Houve um caso de uma mulher em Guarujá que ela foi morta por causa de falsa notícia. Pegaram ela e mataram ela. Ela foi linchada em praça pública. Eu lembro, esse caso faz um pouco de tempo, mas eu lembro ainda desse caso. E quanto ao que o pastor falou aqui, a gente vê que essas coisas partem de pessoas que são consideradas que deveriam dar o exemplo. Como é que um político que ele é eleito para servir a população comete um ato desse, né? Então, a mentira, ela pega qualquer um, seja vamos considerar assim, de um nível mais baixo, mas um que está em nível elevado, que tem que proferir a verdade, ele pega e usa para poder mentir, né? Com isso eu creio que nós já demos uma entrada aqui na parte introdutória, mas assim, para elevar o grau da responsabilidade, né, a gravidade desse assunto, de você falar, eu falo isso porque são coisas que por alguns são cometidas diariamente. Pastor Gesiel Gomes, ele fala assim, tem pessoas que tem que orar assim: meu Deus, eu só vivo mentindo, a única vez que eu falo a verdade é quando eu falo que minto, né? Então, pessoas que vivem assim, né? A mentira parece que faz parte, já parece, como não dizer, talvez até esteja no sangue, mas Deus, ele abomina. Não é que Deus não gosta, não é que Deus, mas ele abomina é uma palavra mais forte. Eu gostaria até, Provérbios capítulos 16, o capítulo 6 de Provérbios, e o verso 16 ao verso 19, diz algumas coisas em relação ao espalhar notícias, semear contendas. O que Deus acha disso? Por favor. O Gideão está na mesma linha aqui. Eu já estava na Bíblia aberta nesse versículo que eu ia citar na frente. Provérbios 6, diz verso assim, 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essa é a sétima. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. E o grande mal de tudo isso, o que é? As pessoas não medem, as pessoas não sabem as pessoas não prestam atenção nas consequências de tudo isso. Por quê? Porque as pessoas caluniam, falam, infelizmente, é como se fosse algo normal.
Só que quem está sendo caluniado, né, quem está sendo difamado, ele vai criando dentro dele uma ira, e essa ira vai virando ódio. Quando ela vira ódio, existe muitos assassinatos que você vê na mídia, né, na televisão, por conta desse ódio. Porque a pessoa vai caluniando, aí outra pessoa não tem Deus na vida. A pessoa não está preocupada, a pessoa fala, quer saber, eu vou acabar com a vida desse camarada para ele parar de falar mal de mim. E às vezes a pessoa até mesmo é crente. Nós que somos cristãos, porque esse conselho aqui é para nós também. Nós que somos cristãos precisamos tomar cuidado com isso. A gente já viu muitas famílias cristãs indo embora da igreja por conta de calúnia, por conta de difamação, por conta de mentira. A pessoa vem para a igreja, é cuidado, o pastor cuida, mas aí uma pessoa, por inveja, por outra coisa, começa a caluniar, porque a pessoa está se destacando, ou seja, começa a difamar o nome da pessoa no meio da igreja, e a pessoa nem viveu aquilo, e se viveu, não cabe a ninguém difamar ou caluniar. Ao invés de dar vida, as pessoas acabam morrendo, aí a morte acontece dentro da igreja. Ao invés de acontecer fora, acontece dentro da igreja. Isso é muito perigoso. Eu sempre digo o seguinte, Gideon, nossos irmãos que estão aqui, a gravidade disso é além do que a gente imagina. Quantas e quantas pessoas que não têm estrutura de ouvir algo que alguém fala, uma mentira ao seu respeito, né? E aí não consegue permanecer. O problema não é sair de uma denominação, de uma instituição. O problema é perder a sua fé e a sua alma ir para o inferno. Essa é a nossa preocupação, tem que ser a nossa preocupação maior. Amém. Então, amados irmãos, o assunto é grave, o assunto ele é sério, né? É sério, muito sério, né? Por isso que Deus nos leva a meditar nesse assunto, né? Nesse 9º mandamento, né? O falso testemunho é o primeiro ponto da lição, e o ponto 1.1 diz, nós vamos começar, diz que o falso testemunho começa com as consequências, macula ou mancha o nome de uma pessoa. E mancha não é só uma mancha física que está falando, não é isso, né? Mas o que é o nosso nome, né? Nós hoje, muitas pessoas põem o nome, nasceu meu filho, eu vou pôr o nome, porque esse nome é bonito, né? Ou não pensa num significado assim tão mais abrangente. Mas o povo judeu, sempre quando ia pôr o nome no filho, eles viam primeiro o significado, aquilo que representava, né? Porque aquilo também ia direcionar a conduta da pessoa, a vida da pessoa, né? O que ela iria produzir e muitas outras coisas mais, né? O Provérbios capítulo 22 e verso 1 ainda diz assim, que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, né? Tem gente que não dá valor para o seu nome, mas o seu nome, eu tinha um pastor André, que dizia para nós, é melhor eu ter um nome, um bom nome, do que ter riquezas, porque com bom nome, todos vão acreditar. Se você precisar de alguma coisa, você tem sempre alguém para te ajudar. Agora, se você tem muito dinheiro, mas não zela pelo seu nome, então vai faltar amigos, e faltando amigos, vai faltar a riqueza, né? Eu acho que esse primeiro ponto aqui é o que mancha, o falso testemunho, ele mancha o nosso nome, mancha o nome de uma pessoa, né? Nós temos o exemplo de Jacó. Jacó, o seu nome primeiro, né, significava que ele era um enganador, um suplantador. Porém, no momento que ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel, né? Mudou o nome para Israel, que significa aquele que luta e peleja com Deus, né? Sobre essa primeira consequência aí, por favor,
Tem mais um exemplo também de Jabes, né? Jabes teve um nome ruim e ele precisou orar, que ele orou para Deus para que também saísse aquela fama do nome que ele tinha também. Interessante que a Bíblia, ele falou de Jabes, a Bíblia vai dizer sobre Jabes só sobre a oração dele, mais nada. Você vai ver falar de Jabes na Bíblia a respeito da oração dele, por conta do nome que ele levou, por conta de uma possível maldição, mas ele faz uma oração. A Bíblia vai dizer que ele faz uma oração. E isso que o Gideão falou, e o irmão José falou, é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não é que não valorizam, mas não tem a dimensão do valor de um nome. Quando você fala Gideão, peraí, Gideão, quem é Gideão? Gideão é um obreiro da igreja, ele é um presbítero da igreja, ele é auxiliar pastoral na igreja. Quem é José Pereira? José Pereira é o co-pastor da igreja, as pessoas estão olhando para ele, ele tem uma reputação a zelar. Então, antes de eu falar qualquer coisa, eu tenho que saber o que eu estou falando, se é que eu preciso falar, certo? Se é que eu preciso falar, porque na verdade eu não preciso falar. Se tem alguma coisa, a Bíblia vai dizer que eu tenho que fazer o quê? Dobrar os meus joelhos e orar. E pronto, e acabou. Pastor, mas eu tenho que falar. Não, você não tem que falar nada, eu não tenho que falar nada. Nós temos que orar. Orai uns pelos outros. Porque se for assim, a bênção do Senhor será sobre nós. Nós temos que valorizar. Porque nosso pastor, presidente, ele sempre falou para nós, gente, se nós que somos a equipe, ele sempre falava, nós não nos cuidarmos, quem é que vai cuidar da gente? E assim é a igreja. A igreja, quando fala igreja, mas não tem problema, eu posso falar à vontade de fulano, porque ele é tranquilo. Você não conhece a estrutura dele, não sabe até onde vai a tranquilidade dele, meu irmão. Você quer ver um homem ficar bravo, você mexer com o nome dele. Mexa no nome dele, fale com o nome dele. Tem uns que não ligam, que não tanto faz, né? Mas a maioria, quando eu falo homem, é o ser humano, homem e mulher. Mexeu com o nome, mexeu com tudo, porque a gente já não tem muita coisa. Financeiramente falando, não tem mesmo, a gente tem para sobreviver, para viver. Mas Deus tem dado um nome a cada um de nós. Então, zelar pelo nome. Graças a Deus, nós estamos aqui. Agora também precisa zelar pelo nome. Você falou. Que é verdade, porque existe o falso testemunho, existe a pessoa que fala, né? O que não acontece. Agora tem uns que dão também, como é que fala? Eles dão motivo para, infelizmente, as pessoas falarem. Claro que nada é motivo, mas tem uns que... Bom, graças a Deus nós estamos aqui com José, que foi um tipo de Jesus, André, um discípulo abençoado de Jesus, e Gideão, que foi um homem também usado por Deus para julgar o povo de Israel, né? Que Deus nos abençoe. Graças a Deus que acho que nossos pais acertaram em colocar os nossos nomes. Jesus é maravilhoso, né? Então, amados irmãos, o primeiro ponto é esse, o falso testemunho, ele macula o nome. O falso testemunho, ele causa efeitos, é o ponto 2 aqui, e consequências. Efeitos podemos entender como consequências também do falso testemunho, né? E um dos efeitos, uma das consequências que nós citamos aqui, por exemplo, por causa da difamação, por causa do mau testemunho, pessoas acabam perdendo o emprego, perdem amigos, perdem famílias, né? Inclusive isso acontece em todos os meios, até mesmo na igreja, né? Não sei se os irmãos lembram de algum caso de pessoas que perderam emprego, perderam famílias, né? Perderam amigos, muitas por causa de um falso testemunho, né? Alguém quer falar desse efeito aí? Por favor. Não, mas na verdade eu não conheço ninguém, né? Assim, se a gente for perguntar lá para aqueles políticos lá, eles dizem que todos eles foi na falso verdade a gente pode não lembrar, né, Zé? Eu não lembro, mas com certeza deve ter havido, e com certeza tem história. Talvez alguém que está nos ouvindo aí já passou por isso e deve estar nessa situação aí, né? Exatamente, mas já sofreu esse e a verdade é que perde mesmo. A verdade, Gideão,
irmãos, irmão Nilton, pastor Rafael que está ali, a verdade, irmão José Inácio, é que muitas pessoas já perderam famílias por conta de falso testemunho. A verdade é assim, ó, vou dar um exemplo aqui, é uma mulher que se apaixona por um homem que não quer sair com ela e ela acaba difamando o nome desse homem. Mas não aconteceu nada, mas acaba difamando essa pessoa, por quê? Acaba dando falso testemunho, por quê? Porque ela queria e na verdade não teve. E aí acaba destruindo um lar, acaba destruindo a família e outras situações. Uma pessoa que quer o emprego de outro, que conhece o patrão, vai lá e conta uma mentira, dá um falso testemunho. Olha, fulano de tal está te roubando, fulano de tal está fazendo tal coisa. E quando na verdade aquilo não procede. A pessoa acaba perdendo o emprego, por quê? Porque um patrão, ou um chefe, ou aquele que está acima, quando sabe que está sendo roubado, muitas vezes até ele achar a verdade, ele quer eliminar aquela pessoa ali, antes que, piore a situação para a sua empresa. E aí a pessoa acaba perdendo o emprego por conta de um falso testemunho. Você jura que está falando a verdade? A pessoa fala, eu juro. Quantas pessoas que falam que juram, enganosamente, eu juro que eu estou falando a verdade. E na verdade está destruindo a vida de uma pessoa, manchando a reputação de uma pessoa. Pois o pastor falou, eu já lembrei de cara, na Bíblia tem o caso do pastor, exatamente da história a mulher de Potifar, né? O falso testemunho dela. Olha acabou foi envolvendo contra José numa situação tremenda, que ele acabou, se bem que ali era um plano de Deus, né? Mas ele sofreu as consequências e foi parar na prisão por causa disso. E ficou por muito tempo, ele ficou mais de 13 anos na prisão por conta de um falso testemunho. Mas eu podia fazer uma observação aí, não tem nada a ver, mas me veio aqui na cabeça agora. Às vezes, uma advertência para nós mesmos, não sei se cabe aqui, eu quero depois que os irmãos julguem, mas às vezes eu já vi muitos pregadores pregando sobre Ló. E eles falam muito mal de Ló na pregação. Diz que Ló era carona santa, que vivia na aba de Abraão, que vivia aí recebendo as bênçãos por conta de Abraão. E na verdade, a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz lá em 2 Pedro que Ló era um homem justo, era um homem piedoso, um homem que se afligia pelo pecado de onde ele vivia, que era uma cidade terrível lá. Mas a gente, quando está pregando e falando mal de Ló, a gente está, na verdade, não está sujando o nome de uma pessoa também, que não é verdade. Nós estamos levando para frente uma coisa que não é verdade em relação a ele, né? Então a gente tem que tomar cuidado até nesse tipo de colocação. Outros com Tomé também, falam mal de Tomé, coitado do Tomé, sendo que todos os discípulos sempre teve uns oraram para cair fogo em cima dos outros, outro cortou a orelha de agressão física e tudo, mas coitado do Tomé, ele vem passando para a história aí com o homem que duvidou, com o homem, um exemplo negativo, né? Não tem fé. Que não tem fé, e enquanto que a Bíblia não fala nada disso. Então a gente tem que tomar cuidado até nas nossas pregações, nas nossas comparações também, porque a gente fala mal de um personagem bíblico onde a Bíblia não está falando também, é como se fosse um falso testemunho também. É verdade. Certo, até hinos, né, tem feito. A pessoa tem que tomar cuidado quando faz um hino, quando compõe uma canção, que usa justamente esse contexto. Depreciativo, né? A Bíblia ensina a verdade, para a gente ministrar com muito cuidado, porque toda ela, não adianta, não é você usar um texto, não é você usar um texto sem contexto para criar pretexto para aquilo que você quer aplicar, e aí é um problema. O pastor Ronaldo perguntou aqui, entendendo Jacó, a pergunta é, por que no Novo Testamento Deus e Jesus sempre se refere ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se Jacó significa mentiroso? Aqui, quando Deus fala Abraão, Isaac e Jacó, ele não está falando do nome, mas ele está falando da pessoa, e é um significado. Suplantador mentiroso é um significado. A vida de Jacó, ela não foi uma vida de mentira, tanto é que Deus mudou o nome dele para Israel. Deus não ia falar o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Por quê? Porque Abraão, Israel já é
um significado total, uma coisa só, entendeu? Então, quando Deus fala Abraão, Isaac e Jacó, Ele não está falando do significado do nome, mas Ele está falando da pessoa Jacó, daquele que Deus mudou o seu nome para Israel. Então, não tinha como Deus falar Abraão, Isaac e Israel. Por quê? Porque Abraão é Israel, Isaac é Israel e Jacó é Israel. Amém? Então, por isso que Deus fala desse jeito. Certo. E nós precisamos aprender a olhar, por exemplo, eu olhar para o irmão Nilton, eu pesar as qualidades e os defeitos. Defeitos todos nós temos, certo? Né? Mas parece que é do ser humano. Eu olho para, eu só falo quando aquela pessoa comete um erro. E às vezes a pessoa comete 1000 produções, erros boas, e você não fala nada, ninguém fala nada, né? Só lembra, opa, ele Milton, fez uma coisa errada. Se quiser falar também, dá o microfone para ele. Isso. Posso ler só um comentário por favor, aqui, pastor. né, da Bíblia de Estudo, Matthew Henry, diz assim: o novo mandamento proíbe, primeiro, falar falsamente sobre qualquer assunto, mentir, enganar e de qualquer maneira conceber e arquitetar para enganar o nosso próximo. Segundo, olha só, em um mandamento parece tão pequeno, ele vai dizer sobre falar injustamente contra o nosso próximo, prejudicando a reputação dele. Terceiro, dar falso testemunho contra ele, acusando-o de coisas que ele não fez ou não sabe, caluniando, difamando, agravando o que foi feito de errado e tornando pior do que é. Ou seja, a pessoa errou, a pessoa pecou, mas alguém vai e aumenta. A Bíblia diz assim, olha, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ou seja, uma pessoa escandalizou, essa palavra no grego é como se fosse um cano. A pessoa que causou escândalo não vai ser tão penalizado quanto aquela pessoa que espalhou o escândalo da pessoa que causou. A pessoa que espalhou o escândalo, ela vai ser mais penalizada do que a pessoa que escandalizou, porque a pessoa cometeu um erro e ficou entre ela e Deus, mas a pessoa que saiu falando, ela falou contra o ser humano, contra o seu próximo, e ainda foi ser testemunha do diabo por aí. E aí, terminando, ele vai dizer assim, olha, difamando, agravando o que foi dito de errado e tornando pior do que é. E, de qualquer maneira, esforçando-se para aumentar a nossa reputação. Olha que coisa forte. Esforçando-se para aumentar a nossa reputação à custa da ruína do nosso próximo. Ou seja, eu vou ficar bem arruinando a vida do pastor Rafael. Eu vou ficar bem acabando com a reputação do presbítero Gideon. Olha que coisa. Às vezes, situação ministerial acontece isso, ou no dia a dia. Eu vou ser um pastor top, mas primeiro eu vou acabar com a vida do pastor que está na posição dele, eu vou tirar para que o meu nome venha a subir. Então isso acontece não apenas no meio ministerial, isso é profissional, isso é familiar. Meus irmãos, vamos tomar muito cuidado, porque infelizmente o inimigo está à solta e está querendo nos derrubar. É isso, amados irmãos. A vigilância é o outro ponto que nós precisamos ter, né? Porque as fontes do falso testemunho, isso aí é algo que se nós tomarmos cuidado, né? Nós não devemos ir numa fonte e mergulhar nela, sem saber antes o que, vamos dizer, fonte, quando se fala de fonte, se lembra de água? Eu não vou lá mergulhar naquela água, mesmo que ela pareça cristalina, e chegar lá e beber. A soda cáustica também é cristalina, né? E alguém pode se enganar. Então a fonte de um testemunho, ele tem que ser primeiro visto, vamos ver se aquilo lá é verdade, exatamente, para poder depois eu estar espalhando isso por aí. E dependendo, eu não vou nem espalhar. Mesmo que seja verdade, eu não posso estar espalhando. Então a fonte, né? O que pode ser a fonte do mau testemunho? Pode ser a inveja, né? Pode ser
que nem o pastor citou aqui agora, um ressentimento de alguém por outra pessoa, ele inventa uma história daquela pessoa, né? Só porque ele tem uma inveja, porque ele tem um ressentimento, ele começa a falar mal daquela pessoa. Por isso que a Bíblia, ela nos declara que as más conversações corrompem os bons costumes. É isso que a palavra de Deus nos fala, né? Tiago, ele adverte, né, que não se fale mal de ninguém. Mas a pessoa fez um negócio mal. A Bíblia também fala que antes de você tirar a trave que está, aliás, o cisco que está no olho do seu irmão, procura tirar a trave que está no teu olho, que é para você começar a enxergar em alguém coisas boas e não somente coisas ruins, né? A fonte do falso testemunho deve ser muito bem vista, para que nós não venhamos causar impactos, que seria o próximo ponto. Impacto é uma palavra mais pesada, né? Quando nós vemos algum noticiário, né? Aquilo causou, aquela ação causou um impacto enorme na natureza, causou um impacto enorme em uma instituição, né? Nós vemos que é uma palavra para descrever algo que é muito pesado. A calúnia, ela causa um impacto, ela não causa somente uma ferida superficial que possa ser sarada com qualquer remédio, né? Mas ela causa um impacto, e o impacto, o José já comentou no começo, né? Ele é crime e prevê punição severa contra o que a calúnia, né? Ela prevê uma punição severa por aquele que causa, né? Impacto da calúnia, pastor. Um dia eu estava vendo um vídeo interessante. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz que parou numa praça. Ele parou numa praça e chamou várias pessoas. E aí ele fez um círculo, né? Ele fez um círculo grande e deu uma notícia para uma pessoa. E ele falou assim: ó, agora você vai repassando essa notícia até chegar aqui onde eu estou. Quando chegou onde ele estava, não tinha nada a ver com o que ele tinha falado. Por quê? É um exemplo que, por mais próximo que a pessoa esteja um do outro, a notícia, ela nunca vai chegar como ela é no final. Sempre vai chegar com algo a mais, e às vezes nem é o que aconteceu. E é interessante que ele faz um teste, as pessoas estão umas do lado da outra. Uma do lado, só que é para chegar no ouvido e falar. Aí quando vai virando, quando chega lá, ele vai falar: mas não foi isso que eu falei. O que eu falei foi isso aqui, está gravado no vídeo. Aí a pessoa fica assim: é a verdade. É por isso que ninguém pode falar da vida de ninguém, porque você não sabe da vida de ninguém, e você nunca sabe como pode chegar. É o impacto. Você nunca sabe como pode chegar a notícia ou algo que você está falando do outro lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Além disso, a calúnia, ela se baseia ela é destrutiva, porque ela se baseia naquilo que o pastor falou no começo, na mentira. Mentira, nós podemos dizer até que é o sinônimo de falso testemunho, né? É o sinônimo de falso testemunho, é mentira. É isso que a gente está falando aqui, né? E talvez possa ser melhor entendido. Tem um ditado que diz que o pastor falou, ditado popular, que diz assim: quem conta um conto aumenta sempre um ponto, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Ponto 2. A gente não pode ser o Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas não invento. É bom, é até bom ele falar isso daí. Foi bom você mencionar isso daí. Que hoje a inversão é tão grande, mas é tão grande, que existe programas de fofocas e mentira na televisão. E infelizmente, irmãos, existe crentes que ficam presos na frente de uma televisão por horas e horas assistindo um programa de miséria, um programa que só conta mentira, um programa que só fala da vida dos outros, programa que só faz calúnia, que só faz fofoca de artista, de autoridades políticas, só isso.
E as pessoas perdem um tempo enorme, quando na verdade poderia estar se dedicando à sua família, à leitura da palavra, focado nessas misérias. Tanto essas pessoas que estão realizando esses programas, se elas forem ignorantes, não conhecerem a palavra, Deus tem misericórdia. Mas o crente que está sentado no sofá, meu irmão, vai ter consequência no seu lar por conta disso. A verdade é essa. Porque você está deixando a fofoca, a calúnia, a mentira entrar dentro da sua casa. Você está permitindo que este canal de televisão coloque a fofoca dentro do teu lar. Olha que coisa forte isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Verdade. E como a Bíblia fala, tem consequência, né? No exemplo aí também do pastor, e no outro exemplo que está na lição, sobre Eva, né? Sobre a serpente, né? A torcer as palavras, distorcer as palavras. Às vezes a pessoa está uma frase lá, a pessoa torce aquela palavra e sai uma coisa totalmente diferente aí, e pejorativa, depreciativa, e acaba virando falso testemunho, né? Mas a Bíblia diz aqui em Provérbios 19, no 5, no versículo 5, diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Quer dizer, tem consequência divina, né? Tanto na justiça dos homens, como na justiça de Deus também. Então, uma hora ela paga. Nesse ponto que nós estamos, olha o impacto que causou uma mentira, vamos dizer, lá no começo. O impacto não causou só uma distorção das palavras. Torceu a palavra e mudou completamente o sentido que Deus colocou. Ela mudou totalmente o sentido. E a pessoa entendeu o distorcido, não entendeu a verdade. O verdadeiro. Entendeu o verdadeiro. Né? E aí causou o impacto. Esse impacto é sofrido até hoje. Até hoje por nós, né? A humanidade teve seu curso mudado por conta dessa mentira. Por isso tem muita gente que quer pegar Adão e Eva até hoje, né? Até hoje estão procurando aí, né? Então a mentira, amados irmãos, é algo, amigos, é algo que nós precisamos vigiar, porque às vezes a pessoa nem percebe que está mentindo, né? É preciso haver uma vigilância. Ah, pô, mas isso acontece mesmo? Se a pessoa nem perceber? Ora, nós temos aqui os exemplos aqui na lição. Os patriarcas mentiram, né? Abraão mentiu que a sua esposa era a sua esposa verdadeira e disse que era a sua irmã, com medo, né, de que lhe acontecesse alguma coisa. Isaac incorreu na mesma mentira. Isaac era filho de Abraão, acabou incorrendo na mesma mentira. E Jacó também incorreu em uma mentira. E olha só, ele mentiu para o pai dele. Nós vemos só que isso a coisa é tão... Se a pessoa não vigia... Eu estou falando isso porque foram pessoas que hoje são exemplos para nós. O pastor acabou de dizer aqui, o pastor Ronaldo tinha perguntado: poxa, mas Deus falava sempre, olha, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele até falou que, Jacó era mentiroso, né? Abraão e Isaac também. Deus estava falando então dos três mentirosos? Não, Deus estava falando da pessoa. Mas nós vemos o perigo, até essas pessoas que eram vistas por Deus como os melhores, vamos dizer assim, né? Até Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, acabou ocorrendo nesse mal. Por quê? Por falta da vigilância. Nós precisamos vigiar, né? Existem alguma mentira, eu estou dando uma corridinha aqui, pastor, né? Que são as mentiras chamadas mentiras de emergência, né? As mentiras de emergência, né? E eu acho bom nós falarmos nesse ponto, porque teve algumas mentiras que aconteceram, mas há aí um conflito de valores, e nós vamos ver nesse ponto agora. As mentiras de emergências são aquelas mentiras, como nós temos o primeiro exemplo aqui de Raabe. Raabe
era um povo, pertencia a um povo que seria atacado pelo povo de Deus, né? Porém, tudo na direção e dentro dos planos de Deus. E aquela mulher, ela mentiu, ela sabia que o povo de Deus tinha condições, porque Deus era com o povo de Deus, de destruir aquele povo, e ela seria destruída também, né? Porém ela mentiu para aqueles que eram do seu povo, dizendo: olha, os homens que estiveram aqui, do povo de Israel, do povo hebreu, eles foram por outro caminho, foram para lá, quando, vamos dizer assim, quando eles estavam vindo para cá, né? E essa mentira causou a vida daquela pessoa, da família daquela pessoa, né? Então são chamados as mentiras de emergência. Pô, mas como vamos justificar isso, né? Como vamos justificar isso, né? Temos também as parteiras lá do Egito que mentiram quando o faraó tinha dado a ordem para matar todas as crianças que nascessem homens, né? E elas mentiram, dizendo para eles que fazia, mas na verdade não fazia. Então isso aí ocorre num conflito de valores. Ele coloca uma palavra forte aqui a respeito das parteiras e tal. É uma palavra forte colocar, elas mentiram, né? Na verdade, elas omitiram uma verdade, digamos assim, porque elas valorizaram a vida, né? Então não é que isso é motivo para a gente, quer dizer que eu vou mentir porque as parteiras mentiram, eu vou mentir porque por casos que aconteceram na Bíblia. Peraí, irmãos, não é uma regra, foi uma questão para salvar vidas. É isso que a gente precisa tem, né? E na verdade, nesse caso, Deus, ele valoriza a vida. Então, uma coisa é você falar uma mentira, outra coisa é você omitir uma verdade por conta de uma destruição de uma vida por aquele momento, certo? Por aquele momento, até que Deus trace uma estratégia, dê um direcionamento e você fale o que precisa ser falado. Por quê? Deixa eu explicar aqui, até mesmo, não é que a gente vive em mentira, não. Veja bem uma coisa, você chega para uma pessoa que está em depressão, isso é muito forte, você chega para uma pessoa que está no estado depressivo terrível, está à beira de um suicídio, e aí a esposa ou o marido chega e diz assim: olha, eu queria conversar com o senhor, pastor, eu estou traindo a minha esposa. Fala para mim o que é que você vai fazer numa situação dessa, Gideão. Você sabe que aquela pessoa está num estado depressivo terrível, e você sabe que aquela pessoa está à beira do suicídio. O que é que você vai fazer numa situação dessa? Vai falar a verdade lá para... O que você vai fazer? Você não você vai vai mentir para a pessoa. Você vai orar, pedir uma orientação para Deus. Que já foi confessado para você como pastor, né? Ou como pessoa. Você vai pedir uma orientação para Deus, e Deus vai dar o direcionamento, o momento e a hora de ser conversado com aquela pessoa. Por quê? Para que não haja morte. Porque Deus, ele prioriza a vida e não a morte. Então são estratégias e direcionamentos que só Deus ele vão dar no momento, como fala das parteiras aqui. Porque se a gente falar, elas mentiram para poder, é uma palavra tão forte isso, né? É uma palavra forte que dá até um negócio na gente, assim, meu Deus, elas mentiram, a gente fica até meio... É o que ele usou, não tem jeito. Mas é complicado esse negócio, né? Mas, na verdade, a Bíblia está contando a história, porque a Bíblia não esconde os defeitos, né, de cada personagem. Tanto é que ela expõe, tanto é que expôs aqui Abraão e Isaac. Só que, e da parteira e também de Raabe. Mas não quer dizer que ela está recomendando a mentira. A Bíblia, pelo contrário, ela recomenda sempre a verdade, mas ela não esconde os erros de servos do Senhor. Não esconde. Então ela está apenas citando o maior fato. que você se considere ser, você erra. E por maior personagem que seja da Bíblia, é assim, porque as pessoas às vezes se baseiam. É interessante isso, que as pessoas às vezes se baseiam mais em Abraão, Isaac e Jacó do que no próprio Jesus, que não mentiu, que não errou e não falhou. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Peraí, o meu Deus.
Eu tenho que falar do meu Deus. O meu Deus, ele nunca errou. O Jesus nunca falhou. É por isso que a gente fala dessa forma. Porque se a gente for falar do homem, meu irmão, o homem erra, o homem falha por... Tem uma história lá no Itariri, o irmão Aristide. O irmão Aristide que foi pregar, anunciar o evangelho, que ele gostava muito de sair de casa em casa. Quando chegou lá na casa de uma pessoa para começar a falar, a pessoa começou a falar do ministério do pastor, que você, o pastor de vocês, e tá, começou a esculachar. Ele falou: não, eu não vim aqui falar de pastor, eu vim aqui falar de Jesus, aquele que nunca errou, aquele que nunca mentiu. Mudou a história completamente, tirou o foco, né? Verdade, verdade. Mudou totalmente, né? Agora, para nós não ficarmos só como se estivesse arrumando desculpas, não. A própria ciência, né, atesta que isso é um conflito de valores. A filosofia, né? O que temos então aqui é um conflito de valores, que na filosofia é chamado de conflito axiológico. Ou seja, né, quando dois valores se chocam, prevalece o valor maior. Nesse caso, a lei da vida, né? Então, prevalece o maior valor, que é a vida. Um dos objetivos da lei mosaica era justamente esse, a preservação da existência. Êxodo capítulo 20, verso 13, vai nos falar exatamente sobre isso. O bem maior é a vida do ser humano, né? Por isso nós tivemos até o mandamento: não matarás. Ninguém tem o direito de tirar a vida do ser humano. Então, quando dois conflitos... verdade, e a verdade é que nós temos 5 minutos para o encerramento do estudo da lição. Meu Deus. Preservar a vida do próximo. É uma mentira para preservar a vida do próximo. Tá? É diferente de quando nesses países onde são perseguidos, os cristãos são perseguidos, quando vai negar Jesus: você é crente? Você é crente? A pessoa fala a verdade: eu sou crente. Ela morre, mas falando a verdade. Ela não preserva a vida dela. Não, ela não preserva a vida dela. Porque isso aí, no caso das parteiras de Rabi, ela preservou a vida do próximo. Do próximo. Que é o mandamento, ele diz exatamente isso: não dirás falso testemunho. E elas poderiam morrer por conta da mentira, na verdade. Exatamente. Contra o teu próximo, né? Com esse alerta do pastor, nós temos pouco tempo aqui para terminar a lição. O ponto 3 vai falar das mentiras no Novo Testamento, né? Que tem o caso conhecido de Ananias e Safira, né? E algumas advertências neotestamentárias é o outro ponto aqui, né? As chamadas mentiras brancas, né? Mas eu queria, assim, dentro ainda desse ponto, né? Eu só queria contar uma historinha que eu até comentei já com nossos irmãos aqui, que alguém chega para um sábio e diz assim: olha, eu quero contar uma coisa do seu amigo, eu soube de uma coisa do seu amigo e eu quero contar para você. O sábio, ele diz assim: olha, é o seguinte, primeiro eu vou fazer os 3 filtros aqui que eu tenho que fazer. O sábio, né, alguns vão usar outros termos, peneiras, né, Zé? Eles vão usar outros termos, mas ele fala, o sábio, né, a pessoa que é sábia, ela vai falar, eu quero fazer os 3 filtros. O primeiro filtro é o filtro da verdade, né? Então o sábio fala para aquele homem: você tem certeza que é verdade aquilo que você vai me contar do meu amigo? E aquela pessoa já responde: olha, eu não tenho certeza, porque eu ouvi, né? Então o sábio já fala: só isso já seria o suficiente para mim nem lhe escutar, para eu não lhe escutar, né? Mas vamos para o outro filtro, o filtro da bondade. O que você vai me contar sobre meu amigo? É bom para mim? É bom para o meu amigo? É bom para a sociedade? Isso vai fazer algum bem? Aí o sábio, o contador diz assim: não, o que eu vou contar não é bom, não é bom. Aí o sábio já fala: olha, então eu acho que o primeiro filtro você já não passou. No segundo, se não é bom, para que eu vou querer saber? Para que eu vou querer ouvir uma coisa
que não vai fazer bem, nem para mim, nem para o meu amigo, nem para a sociedade toda. Então eu acho que eu não deveria realmente lhe ouvir. Mas vamos para o terceiro filtro, que é o filtro da utilidade. O que você vai me contar do meu amigo? Vai ser útil para mim? Vai ser útil para o meu amigo? Vai ser útil para a sociedade, para o mundo todo? Vai ajudar em alguma coisa? Vai agregar a minha sabedoria? Vai agregar alguma coisa de bom para mim? Aí ele diz, não vai ser útil, porque é uma coisa que não sei se é verdade, não é bom, e também como é que essa coisa pode ser útil? Então aí o sábio fala, então é melhor nós nem encerrarmos a conversa por aqui, eu nem escutar você, porque isso aí não vai ajudar em nada, né? Então, para agirmos com sabedoria, amados irmãos, é preciso filtrar as coisas. Pastor, nas nossas conversas tem usado bastante esse termo, filtrar aquilo que você ouve, para poder, porque a Bíblia também fala assim, a Bíblia diz assim, escutai a tudo, e retende aquilo que é bom, né? Aquilo que é ruim, para que você vai continuar falando? Então tem esses pontos, que demonstram já o poder do mau testemunho no Novo Testamento, e também a sabedoria para nós evitarmos muitas catástrofes que podem vir por um falso testemunho, né? Nós vemos que hoje pode mexer com o mundo a mentira, o falso testemunho, que é o que acontece. Um testemunho falso e proposital mexe com a economia do país inteiro, do mundo inteiro, né? Uma coisa mal contada é o que nós estamos vivendo hoje. O resultado nós estamos cai em nós aqui, não adianta, né? a gente que então desse terceiro ponto, por favor, irmão José, se o senhor quer falar mais alguma coisa, ou contar a sua história também, e aí depois o pastor vai encerrar. Eu só acho que a gente tem que ficar conforme Efésios 4:15, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu acho que a gente tem que focar esse lado aí, porque quem está em Cristo não vai mentir jamais, né? Não vai ter mexerico, não vai ter fofoca, não vai ter maledicência, né? Que possa nos contaminar. Mesmo a gente sendo humano e cheio de falhas, mas a gente tem que estar sempre procurando melhorar e se esforçando para ter mais o fruto do Espírito em nosso coração, que aí a gente vai estar livre do falso testemunho, da mentira e de qualquer outro pecado, porque conforme diz aqui logo no início, é muito interessante, fala assim, a mentira é a grande aliada de todos os tipos de pecado. Todos os né? tipos de pecado. Né? Então a gente tem mesmo que procurar ter sempre a característica de Cristo. É isso, né? Então a Bíblia ela nos é bem clara, né? Eu acho que um ponto, pastor, já vou lhe passar, o ponto, quando você mente, quando você fala de alguém, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se eu estou falando mal do José, se eu estou mentindo em relação a ele, mesmo que ele não esteja presente, que parece que é mais isso que acontece, né? Eu estou falando contra Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pastor, todos nós, o próximo é criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos foi fazer, Ele disse assim, vou fazer uma coisa, alguém que seja igual a mim, semelhante a mim, né? Então, se eu estou falando mal de alguém, eu estou falando mal de Deus. Por favor, pastor. É verdade. Nós encerrando essa aula, que foi, por sinal, eu creio que foi muito boa, lembrando que os irmãos, os nossos irmãos apóstolos, foram alvo também dessa situação. E eu lembro que nosso pastor, e eu posso falar que não tem problema, o nosso pastor, ele disse algo um dia para mim, para nós, ele falou, olha, hoje, para haver uma troca de pastor no ministério, eu e o pastor Paulo Júnior somente, eu com mais um vice-presidente no escritório, e
Deus dá o direcionamento e fazemos. Por quê? Porque muitas trocas de pastores deram divisões em igreja. Porque antes do pastor chegar, a notícia já chegava quem é que ia assumir. Então, a notícia chegava antes do pastor, né? E aí o ministério sofria uma situação terrível. Então Deus deu o direcionamento, né? Nosso pastor fazer isso daí. Apóstolo João, a Bíblia vai dizer que ele não deixou de passar por isso, né? Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 9 e 10, vai falar sobre essa história de Diótrefes, que chegava e falava proibindo o apóstolo João de entrar, de os crentes receberem ele dentro da sua casa, defamando, caluniando o apóstolo João. Olha que coisa terrível, né? Isso já vem da igreja primitiva, já vem lá de trás do Antigo Testamento, antes do Antigo Testamento, do jardim do Éden. Você vê que a mentira, ela sempre quer ser maior do que a verdade, mas maior do que a mentira é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Glória a Deus. E se Jesus é a verdade e o diabo é o pai da mentira, então nós seguimos a Jesus e o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Lembrando que quem é o pai da mentira é o diabo, certo? João, acho que vai dizer: vós tendes por pais o diabo. Por quê? Porque viviam na mentira, viviam praticando a mentira. E nós, como cristãos, não podemos viver essa vida. Vamos falar a verdade, cada um com o nosso companheiro. Se não é algo bom, como o Deon acabou de dizer, então não fale. Se não vai edificar, para que falar? Ah, pastor, eu quero falar um negócio para o senhor. O que foi? Não sabe não? Não, não sei. Pastor, estou falando o nome do senhor. Eu falei: meu irmão, que edificação que vai trazer? Nada. Ô José Inácio, está sabendo? Não. Pai, estão falando de você aí. Está edificando o irmão? Não está. Então ora por ele e ora por quem está falando. Por quê? Porque você vai continuar fazendo com que essa pessoa, tanto que ouviu, quanto aqueles que estão falando também, calem a boca e tenham vida. A igreja do Senhor será melhor, a sociedade será melhor, a nossa vida será melhor, e o melhor de tudo isso, o nome do Senhor será glorificado. Porque não estamos aqui por estar, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, como o irmão José já disse. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Presbítero Gideon, nosso irmão José Inácio, o Nilton, pastor Rafael, irmão José, irmã Thelma. Deus abençoe o irmão Luciano, que está ali no administrativo. Deus abençoe você que está na sua casa e aprendeu esta lição. Se você porventura foi alvo de alguma calúnia, se você foi alvo, infelizmente, de alguma difamação, meu irmão, não deixe isso entrar no teu coração, aumentar. Não deixe ficar. Por quê? Porque eu disse ontem ainda para uma jovem, as pessoas, eu e minha esposa, ela só vão passar para você aquilo que elas têm. Se elas tiverem algo bom, elas vão passar algo bom. Se elas tiverem algo ruim, elas vão querer passar algo ruim. Só que o que a gente não pode é deixar as pessoas que infelizmente estão cheias de lixo querer passar o lixo para você. Não deixe. Só aceite se for coisas que vão edificar, se for coisas que vão acrescentar a sua fé e não destruir a sua fé. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe e que possamos ficar com essa palavra. Lembrando, meus queridos, que a nossa lição está terminando. Estamos na lição 10, é isso? 9º mandamento, mas a lição 10. Pedi aos irmãos que já podem estar pagando a sua lição, porque nós precisamos adquirir a nova lição. Então você já está aqui, o pastor Gideon, que é o coordenador, nosso irmão Luciano, Maria Ângela, procure-os, mande uma mensagem e já pague a sua lição, para nós estarmos retirando a nossa lição, que semana que vem acho que já está chegando, tá bom? Para nós não ficarmos desatualizados. Nós temos, estamos no final, já vai adiantando. Ah, pastor, mas dá tempo. A gente deixa para a última hora, depois acaba perdendo a bênção. Então, por favor, já compre a sua lição, já pague.
Vai ter a Santa Ceia aqui. Se você quiser, na Santa Ceia, já traga o teu dinheiro da revista, né, que vai ser no sábado. Já traga o teu dinheiro da revista separadinho, entrega para o Gideon, ou entrega para os secretários aí, tá certo? E vamos avante. Outro sim, quero que você preste atenção nesse aviso. Eu vou gravar um vídeo depois e vou fazer um banner, mas eu quero que você preste atenção. Hoje à noite, nós teremos o nosso culto da família, essa live da família, né? Eu e a minha família estaremos aqui na igreja. Eu, minha esposa, meus filhos vamos estar na igreja com a proteção devida, máscara e tal, mas nós vamos estar aqui. Eu posso falar por mim e por minha família. Não posso obrigar ninguém a vir para a igreja, mas a gente tem um templo amplo que cabe a cada pessoa que quiser estar no espaço que pode estar. Onde está priorizando distanciamento, álcool gel e máscara. Irmãos, a verdade é essa, a gente comporta sim, tranquilo. Eu posso falar como Josué disse, eu e a minha família vamos estar aqui, cada um é cada um. Você que não pode, vai ficar na sua casa, você que é grupo de risco, eu não tenho como obrigar ninguém. Mas eu quero que você divulgue essa live hoje, porque eu ia até fazer algo, mas eu vou ministrar uma palavra hoje a respeito de estabilidade emocional. Estabilidade emocional baseado na palavra do Senhor. Porque há uma necessidade muito grande. Nesse tempo em que estamos vivendo, há uma necessidade muito grande da alma ser curada, da alma ser sarada. Muitas pessoas estão com a alma doente, né? Nós estamos tratando de casos na igreja, fora da igreja. Essa semana mesmo foram vários casos de pessoas que estão vivendo crises de ansiedade, crise depressiva, pessoas que estão vindo de uma opressão. Então nós vamos falar sobre a estabilidade emocional à luz da Bíblia. Então eu quero que você preste atenção, convide alguém para assistir essa live à noite. É um culto da família, vai ter os louvores, e o grupo de louvor que já está me assistindo, instrumental, que já se preparem para esse momento aí. Eu vou estar ministrando uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Se Jesus voltar, nós subiremos, né? Mas se Ele não voltar, nós estaremos aqui deixando esta palavra, porque a sociedade vive em conflito. A sociedade vive em conflito. E se nós, obreiros e pastores, não nos atentarmos para isso, infelizmente, nós acabaremos indo por uma direção errada. Então Deus ontem me deu esse direcionamento, né? E eu vou estar ministrando para o seu coração. Quero que você divulgue essa live, não para ter visualização, não é isso, mas para que pessoas sejam saradas, para que pessoas sejam curadas, porque há uma necessidade, e a cura vem pela palavra do Senhor. Amém? Então é isso aí. Quer falar alguma coisa, Gil? Acabou? Então, mais uma vez, Deus abençoe a todos. Você que está na live, na sua casa, obrigado, irmãos. Nós estamos aqui, como dizem o pessoal da área da saúde, né? Nós estamos aqui por você. Então, continue orando por nós, porque a batalha é grande, mas o Senhor é conosco na batalha. Continue intercedendo pelas nossas vidas. Nós, a equipe que está aqui todo dia, todos os cultos, trabalhando, Deus tem nos dado vitória. Continuemos orando pela irmã Neide, que está em São Paulo, internada, né? Está bem debilitada, mas nós cremos na providência de Deus, e cremos que Deus, Ele tem a sua vontade, e a sua vontade sempre é que prevalece. Então vamos estar orando pela vida da irmã Neide, uma guerreira que sempre tem estado conosco, mas nesse momento está precisando das nossas orações. Irmão João Bosco, que já está em casa, hoje nós estaremos indo visitá-lo, inclusive, já está em casa, mas precisa também das nossas orações, porque está em recuperação. Então precisa muito das nossas orações. O Rafael, que já está bem melhor, né? Graças a Deus. Olha aí, já está com data de voltar até o dia 11 para casa. Foi uma vitória também pela oração da família, da igreja, que é a família, e os demais irmãos, né? Pastor José Pereira, que está em casa aí, Deus abençoe. Irmãos, graças a Deus, Deus tem guardado a igreja,
Temos casos, mas nem todos são casos de Covid, viu? Lembrando bem que nem todos os pedidos de oração nosso aqui é caso de Covid. A gente está pedindo por conta da enfermidade. Nós não vamos expor as pessoas, falar com a enfermidade, porque não tem necessidade. O nosso dever é orar e acabou, né? Nós oramos para que Deus dê saúde. Pastor, mas é Covid, não é? Irmão, vamos orar e pronto, e acabou. Orar pela sua casa, orar pela sua família, e o Senhor vai continuar nos dando saúde e graça, amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e realizado no nosso meio. Irmão Nilton, que está ali no seu canto, mas uma bênção de Deus, e vai estar orando e nos despedindo. Vai louvar Deus com hino, Gil? Antes? Quer louvar Deus? Dá tempo. Vamos louvar Deus com hino para encerrar? Então vamos. Primeira estrofe e o refrão do 75. Vai lá. Irmãos, nós queremos estender o nosso pedido de oração pelo irmão Manuel, ali da igreja da Vila Nova, né? E que se encontra também hospitalizado, mas nós cremos que Deus pode tomar uma ação, e Ele pode e Ele faz, né? Que não é talvez do nosso entendimento, mas é do entendimento de Deus, e Ele vai tomar a melhor ação segundo também a nossa oração, né? Esse é o nosso pedido. Hino de número 75, só vamos, por conta do tempo, louvar a Deus com a primeira estrofe e o refrão, né? Que condiz muito com o nosso assunto meditado hoje. Hino de número 75, em Jesus tens a palma da vitória. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Cante conosco. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Nós vamos estar orando aqui. Nosso irmão Nilton vai estar fazendo esta oração de encerramento, e nós vamos estar agradecendo a Deus, né? E com aquele gostinho de quero mais para nós. Na próximo domingo vamos estar aqui na próxima lição, né? Falando do Senhor Jesus, meditando na sua palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Irmão Nilton. Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor. Chegamos ao final desta lição maravilhosa, que tem nos ensinado bastante, né? E se for, Senhor, assim, divulgar todos os pontos dessa
passaria o dia inteiro daqui e não chegava ao fim, né, irmão? Lição maravilhosa. Deus abençoe a todos que estiverem ouvindo essa mensagem e que Deus possa abençoar e dar um dia na presença do Senhor. Vamos agradecer a Deus e entregar as orações ao Senhor, aqueles que têm pedido as orações, nossos irmãos que estão enfermos. Deus possa abençoar em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, pedindo a Tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Aqueles, Senhor, que nos encontram, Senhor, enfermos, que tem rogado as nossas orações, ó Pai. Pai, que o Senhor possa entrar, Senhor, neste momento com providências divinas, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, o Teu querer, mas Tu sabes, Senhor, o propósito que tem na vida de cada um, Senhor. Aquele, Senhor Jesus, que seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Para que amanhã possa vir aqui, Senhor, testificar do Teu grande amor, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor entre com providência, fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Estabelece, Senhor, a saúde, Senhor, dê graça à família, Senhor, aqueles que estão, Senhor, ao lado, Senhor, familiares, sofrendo, Senhor, meu Deus, mas que Tu possa confortar o coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, Senhor, e no Teu nome nós também Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Agradecendo a Deus pela vida da irmã missionária Thelma, José Carlos, fizeram um café maravilhoso ali. Eu estou só de olho ali no pão e tudo, irmão. Fizeram café para nós. Então, já vai entregar o jejum já, porque não tem jeito, né, gente? Glória a Deus. Deu grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os corações. Que você respire bem forte e diga: Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Às 18h30 estaremos de volta aqui em nome de Jesus.